que eu comecei, acho que eu estou a vivo, estou esperando Diana chegar. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Uma pessoa está assistindo. Oi, Karen Letícia, tudo bem? Oi, gente, eu estou esperando aqui a Diana Salu entrar, que hoje nós vamos fazer uma live com ela, vamos conversar sobre produções independentes. Oi, Ilustra Becel. Oi, Rodrigo Sérvulo, tudo bem? Estou esperando a minha convidada de live aparecer. Ela deve pedir para participar daqui a pouco. Oi, Bia Madruga, tudo bem? Oi, Pássaros Rebeldes, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Enquanto ela não pede para participar, eu vou ficar lorotando com vocês, né? Eu vou fazer aqui Essa live faz parte do projeto Fora da Caixinha, que é um projeto de produções independentes. Nós estamos fazendo uma caixinha com... Oi, Diana, tudo bem? Pronto, ela chegou e aí a gente vai começar com ela, porque aí vai ser mais fácil, né? Assim que ela pedir para participar. Isso, visualizar. E aí? Estou aguardando. Oi, Oi, Diana, boa noite, tudo bem? e aí? Tudo bom e Eu você? vou fazer... tô tranquilo, vou fazer a sua apresentação aqui pro pessoal, tá bom? Tá dando para me ouvir Gente, hoje direitinho? eu tô lhe ouvindo. Você tá me ouvindo também? Show. Gente, hoje eu tô aqui com a Diana Salu, que é essa pessoa maravilhosa. Ela é uma quadrinista de Brasília. Ela, no ano passado, acho que no ano passado, lançou o livro Cartas para Ninguém, que é um dos meus livros preferidos, que fica ali no limiar entre o que é o quadrinho e o que é a poesia. E eu estou muito orgulhoso em dizer que a Diana vai participar do nosso projeto Fora da Caixinha, com a sua publicação Maré, que é um zine que ela publicou anteriormente, que vai ter a sua republicação agora na Caixinha, que essa é uma das nossas propostas. Para quem não conhece o projeto Fora da Caixinha, nós estamos com um financiamento coletivo de uma caixinha de autores e quadrinistas e ilustradores de diversas partes do Brasil, porque a ideia é diversificar o nosso consumo, né? O nosso consumo é sempre muito focado ali na parte do Rio São Paulo, e a ideia é mostrar que existem autores fazendo coisas diferentes, produzindo coisas diferentes, e que a gente pode consumir essas pessoas que não estão necessariamente no centro, né? Que estão fora do eixo, que estão fora da caixinha. Então, você pode apoiar o projeto através de catarse.me/fora da caixinha e também acessar o nosso Instagram e ver quem são os participantes. A caixinha vai contar com um livro, que é meu, O Menino que Desaprendeu a Chorar, com o zine da Diana Salu, um zine a Diana Salu, que é de Brasília, um zine da Ana Toyoda, que é do Amazonas, um zine do Paulo Bruno, que é do Ceará, uma cartela de adesivos da Marília Mafé, que é pernambucana, e um cartão postal da Maria Abelhas, que é de Caruaru, também em Pernambuco. Mas já que a gente está aqui com a Diana, queria que você quisesse apresentar para o pessoal, fica à vontade. Já já vou começar com a minha sabatina de perguntas, praticamente desse Roda Viva, que é o que a gente tem aqui hoje. Oi, gente, tudo bom? Obrigada a todo mundo que está aí ouvindo. Obrigada, Auri, pelo convite. Todo mundo que está nesse projeto. Eu fiquei muito feliz de receber o convite para participar. Meu nome é Diana Salu. Acho difícil me apresentar. No momento, eu sou uma pessoa que está sofrendo bastante com a seca brasiliense, vivendo o dia com um Nossa. umidificador na minha cara. Estou vivendo um tempo muito lento, mas eu gosto também, por um lado, eu gostaria de poder viver as coisas de forma mais lenta no geral. Me É formei engraçado, né? nisso. É engraçado porque, tipo, a gente. Tem o lado horrível da pandemia, que todo mundo já sabe qual é o lado horrível da pandemia, mas me colocou no momento de realmente precisar desacelerar. Tipo assim, não tinha como seguir no ritmo das coisas como eu tava. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei com alguém na quarentena foi justamente com você, que a gente está no projeto Histórias Quentinhas. Uhum. E aí eu falei, porque eu tenho que entregar o meu agora, não sei o quê. Aí você disse assim, o tempo está em suspenso. E eu É, fiquei com isso na minha cabeça, e tipo assim. E realmente o tempo é uma coisa que, tipo, virou outra coisa com a quarentena, né? Como é que tá mais ou menos a sua relação com esse tempo de produção? Como é que você está levando isso para a sua vida?
É, eu acho que o tempo está muito diferente também nos momentos. Eu acho que para muita gente acelerou muito, né? Para outras pessoas não. Eu, na verdade, eu fico muito triste que a gente de fato não conseguiu parar, né? Diante de uma tragédia tão grande, que a gente não consiga realmente parar. Eu sinto que a gente é uma sociedade que não consegue parar nem quando a morte está batendo na nossa porta desse jeito. E eu acho isso triste. Que se a gente não tiver tempo para parar, a gente não tem tempo para o silêncio, a gente não tem tempo para o luto, né? A gente não tem tempo para viver as coisas, entender como elas mudam a gente. Mas eu tenho tentado nutrir o meu tempo de uma forma que ele alimente a vida. E às vezes a vida é ficar chorando o dia inteiro. Às vezes a vida também é fazer uma coisa que eu tô com vontade, mesmo que eu tenha prazos me apertando, porque eu tô com mais vontade de fazer aquilo e mandar uma mensagem para as pessoas e falar, não vou conseguir entregar no prazo. E se as pessoas levarem na boa, que levem, se não levarem paciência, porque tem outras coisas mais urgentes, assim. Então Faz eu tô num parte. lugar, eu tô num lugar bem assim de. Não tá sendo fácil, não, vou dizer não, mas assim. Mas eu tô me dando mais liberdade do tanto que eu acho que eu tenho que dar satisfação aos outros, assim, do que antes. E isso é até uma coisa que eu tenho pensado em levar para minha vida mesmo, assim, porque a gente é muito pouco compreensivo no geral, né? Agora na pandemia eu sinto que as pessoas com quem eu estou trabalhando, pelo menos, elas estão mais compreensíveis, mas porque a gente não é compreensível assim sempre, né? Então, o Eu quesito acho das que tem produções. muita coisa do. Eu acho que tem muita coisa do o que é real realmente, né? Eu não sei, tipo, eu fiquei muito nessa pira, assim, que tem muita coisa que, tipo, o prazo não é uma coisa real, né? Tipo, tem muita coisa. O que é real é esse momento, é o agora, o que a gente tá vivendo, né? É existir. Eu acho que na questão da sobrevivência, que é uma coisa que fica muito em questão, porque existem as pessoas que estão lidando com isso da morte, porque tem doenças terminais, tem não sei o quê, mas todo mundo foi colocado numa situação de que a gente também pode morrer a qualquer momento, né? Foi, acho que um questionamento muito forte do início da pandemia foi esse, tipo, a qualquer momento pode acontecer comigo também. E aí as outras coisas, elas entram num processo de relativização, né? Eu não sei se você teve um pouco desse sentimento, porque para mim foi uma mudança de perspectiva mesmo. Claro que dentro do meu privilégio de ser uma pessoa que não precisava estar saindo de casa, que podia estar trabalhando de casa e reconhecendo que nem todo mundo está passando por isso, que nem todo mundo teve realmente como parar. Eu não sei como é a questão em Brasília aí, que é uma cidade tão diferente de Natal, né? É. Brasília está meio triste já tem uns meses, tanto é que a gente não sai do polo dos picos de Covid do país, assim. Mas é isso, assim, eu acho que óbvio que as questões de cada pessoa são diferentes e tem questões estruturais no meio, né, desigualdades sociais e tal. Mas pessoas que também que estão trancadas em casa 6, 7 meses, qual é o impacto disso no psicológico, né? Qual é o impacto disso nas relações? Como é que tudo isso se fragmenta? Essa questão da morte, eu não sei, assim, como eu sou travesti, desde que eu transicionei, isso apareceu bem forte para mim. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Com o tempo, isso vai ficando mais de boa, porque a gente vai encontrando nossas ferramentas e tal, e eu também estou num lugar que eu consigo estar bem confortável até, né? Eu sou branca, e quando você é branca, você é mais passável automaticamente, porque o ideal de mulher é branco, né? E, no geral, as pessoas na rua elas costumam me ler como mulher cis e isso me blinda de certas coisas. Ao mesmo tempo, também me deixa mais vulnerável a outros, caso alguém descubra, né? Mas Mas eu acho que acaba, a situação que a gente está, ela acaba trazendo. Eu acho que todo mundo, de alguma forma, tem uma experiência com a morte, né? Seja uma morte real, ou seja, essas mortes que a gente tem medo. E aí, esse momento agora, ele traz a morte de uma forma pra gente. Mas é uma morte muito ruim, porque eu não acho que necessariamente toda morte é ruim. Eu acho que, né, se a gente fosse imortal, ia Uhum. ser um bom, grande problema. A morte é que dá sentido para a vida. Mas a gente está passando por um momento agora que não é só uma morte, é um genocídio escancarado, né? E aí eu acho que Escancarado. para Escancarado. cada pessoa vai chegar de um jeito, assim. Eu fico triste de pensar que talvez isso tudo passe, provavelmente isso tudo passe, e a gente continue.
tendo essa relação meio terceirizada que a gente tem com a morte, sabe? Onde a gente joga ela para longe, não quer pensar nas pessoas que morrem, não quer pensar nos corpos que morrem, porque de uma forma ou de outra a gente tinha que tentar trazer a morte para a vida, assim, para nossa vida, e entender ela de certa forma. Talvez isso tornasse a Eu gente acho, pessoas mais tranquilas e mais compreensivas também. Mas eu não sei se isso vai no, no, acontecer. no começo da pandemia, eu tinha muito a sensação de que a gente ia sair dessa situação muito diferente de como entrou. Mas agora a sensação que eu tenho é justamente que a gente vai voltar exatamente para o ponto que a gente estava. Assim, sei. Brasil tem muito essa questão de não querer olhar para os erros que cometem. Né? A gente vai, não existe museu de escravatura, não tem essa questão de ditadura, não se fala dessas coisas. Né? Uhum. Então acho que a gente não vai aprender tanto assim com esses erros. E aí a gente estava falando de Brasília antes, e uma coisa que eu fico muito curioso, que é uma pergunta que eu costumo fazer para colegas artistas, é tipo, como que essa cidade atravessa a sua produção? Tipo, existe um dos meus ilustradores e escritores preferidos, é daí, que é o Roger Mello. E dá para sentir muito de Brasília no trabalho dele, nas obras dele, a forma como até como ele constrói imagens, né? Outra vez eu perguntei pro Chico e ele fala também que tipo quando ele estava na Itália ele produzia de uma forma, quando ele estava aqui na Paraíba ele produz de outra forma. E eu queria entender de você qual o papel que Brasília tem na sua produção enquanto artista. Nossa, essa pergunta é. Eu sei que tem um papel muito forte. E eu ainda. E, na verdade, assim, Brasília é uma cidade com quem eu tenho questões. E eu vivi a minha vida inteira aqui, então também não conheço muito outras realidades, né? Mas as poucas vezes que eu saí por mais tempo, eu começo a observar um pouco sobre como essa cidade me afeta. Tem coisas aqui que eu gosto muito, que eu acho que estão diretamente presentes na forma como eu trabalho os espaços nos meus quadrinhos. Eu moro na Asa Norte, né, aqui no plano piloto, que é a área planejadinha e tal, a área de classe média, mais de elite. E essa cidade tem muitas contradições, né? Entre a separação aqui, a desigualdade social aqui, ela é geográfica de uma forma muito marcante. Mas tem uma coisa no projeto urbanístico que eu acho muito bonito, que eu acho que me atravessa, que é a ideia de que uma cidade deve ter o vazio deve fazer parte, sabe? Não ser só uma montada de prédio um atrás do outro, em algum lugar específico determinado para ter uma praça. Então, eu cresci numa cidade onde eu sempre pude ver o horizonte, onde eu sempre consegui ver o céu de uma forma muito, como é que se diz, ampla mesmo, e com sempre presente muitas árvores, muita vegetação. Tem lugares que você está repleta de mato. E ao mesmo tempo tem a coisa aqui da terra, que é uma terra vermelha, poeirenta, que sempre está em todo lugar, parece essa terra. Então eu acho que essa cidade ela tem muito a ver com o meu interesse de um olhar para a paisagem, assim, sabe? E ao mesmo tempo, quando eu fiz a graduação em artes visuais, né? E meu projeto de conclusão de curso foi justamente trabalhando sobre paisagem. E aí eu fui ler um livro de uma autora francesa que chama Invenção da Paisagem, a Anne Coquelin. E ela vai falando sobre como a paisagem é uma construção ocidental, que tem período histórico determinado, né, e que foi reforçado ao longo dos anos pelos pintores de paisagem e tal, que é uma ideia muito forte de você organizar a natureza para parecer que ela sempre esteve ali daquele jeito perfeitamente organizado. Mas existe a organização humana, existe um montar, você monta, né? E eu acho que Brasília também é isso, é uma paisagem toda organizada, determinada, montada, como toda paisagem. Então, na verdade, ela bota muito bem em questão o fato de que toda paisagem é assim, né? É uma, no, máximo, no mínimo vai ser um recorte do olhar. Se você chegar num lugar que nunca passou por nenhuma ação humana, no mínimo vai ser um recorte do olhar. Mas inclusive, hoje a gente sabe que várias das florestas aqui da América do Sul, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, foram plantadas ao longo de gerações e gerações e gerações pelos povos indígenas nativos daqui, que iam andando, jogando as coisas. Então, tipo,
a gente não está separado da natureza, a gente é natureza, a gente está o tempo todo construindo ela à medida que ela constrói a gente, assim. E aí a paisagem é essa invenção de algo que você olha lá fora para determinar o que é o fora. Mas se eu também sou natureza, isso que eu estou olhando lá fora é o que eu estou projetando de mim que eu vejo como fora. E aí eu acho que se você começa a tomar consciência disso, você pode criar essa relação de fora e dentro. Eu posso também olhar para essa paisagem e descobrir coisas de mim para dentro. Ou, a partir da construção de espaços, acessar novos lugares que eu posso descobrir em mim. Então, essa troca, quebrar a ideia dessa janela, né, ao mesmo tempo sabendo que ela está lá, que é uma coisa que eu gosto do quadrinho também, né, porque o quadrinho ele não finge que é uma coisa que ele não é. Ele mostra que tem um requadro, ele mostra que o balão de fala é para dizer que é a fala, ele mostra que a caixa de narração é para dizer que é a narração. Não tem uma montagem igual no cinema que vai esconder os mecanismos, tá tudo lá, assim. Então, acho que eu É viajei como se já na... fosse um. Ai, mas é gostoso, é assim. Eu vou fazer um intervalo comercial agora para falar pro pessoal que tá chegando, porque a Sim, gente sabe como é live, né? Live vai chegando gente, vai saindo gente. sim. E para lembrar do pessoal de apoiar o projeto Fora da Caixinha, ou de conhecer, é o arroba Fora da Caixinha, aí no final, ao invés do A, é um 4, que é o nosso projeto que estamos falando hoje, do qual eu e a Diana somos autores, do qual a gente está trocando ideias, porque a Diana vai ter uma publicação dela lá e a gente está querendo pilhar esse projeto diferente com autores de todo canto do Brasil, que vai estar disponível através do financiamento coletivo do Catarse, né? Já está disponível e que o pessoal pode apoiar por mais um mês pela frente. Você falou dessa questão do espaço vazio, eu fiquei muito com isso na cabeça depois que eu li o seu Cartas para Ninguém, porque você Uhum. utiliza muito isso, que é uma coisa que eu levei para um quadrinho que eu fiz depois para o meu quadrinho do Histórias Quentinhas, essa questão de não tem necessariamente um personagem escrito e o personagem desenhado, o personagem ele está naquelas ausências, né? A Uhum. gente se vê muito pelos olhos do personagem, né? Eu acho que uma forma de utilizar esses espaços vazios é você coloca a pessoa no lugar do protagonismo. E eu vejo Cartas para Ninguém como um momento seu em que você borrou todas as linhas entre o que é quadrinho e o que é poesia, experimentou com linguagem. E eu queria que você falasse um pouco do que esse livro representa para você. Porque para mim representa muita coisa. Eu acho que o Cartas para Ninguém, ele realmente ele é um marco para mim. Assim. Por um lado, é o primeiro livro oficialmente, né, de Diana, mas eu acho que o Maré já era. O Maré, de uma certa forma, já era, por isso que eu quero trazer ele de volta. Mas o Cartas para Ninguém, ele conseguiu juntar várias coisas que estavam atravessando meus trabalhos e as minhas vivências, que para mim pareciam que eram coisas muito separadas, e de repente eu vi que estava tudo junto num livro, assim. E ele não foi... As coisas que estão no livro não foram pensadas para ser um livro. Eu tinha aqueles quadrinhos em forma de carta que eu comecei a fazer lá no final de 2016. Fiz duas no final de 2016, aí ao longo do ano de 2017 eu fiz mais 8. Aí depois... E essas 8 já eram com essa temática, já era mais especificamente querendo falar das coisas de paisagens abandonadas e tal. Depois fui fazendo mais, e na hora que eu fui montar o livro, aí eu comecei a, tipo, catar cadernos, textos que estavam no computador. E eu fui vendo que ele era uma história dessa minha trajetória, assim, dos últimos 3 anos, de 2016 a 2019, né, quando o livro foi lançado. Então, acho que ele é um momento realmente crucial na minha trajetória enquanto artista. É um momento também onde eu me desapeguei de uma certa ideia do que é quadrinho. E realmente, eu acho que eu sempre tive um lado lírico muito forte, que eu não explorava muito antes, porque eu achava que eu tinha que contar uma história com personagens e que tivesse um arco e blá blá blá. É um primeiro momento onde eu me permito também falar mais abertamente em termos de uma autobiografia, mas uma autobiografia que tenta não se satisfazer apenas com o relato, mas às vezes questionar o próprio relato. Foi fazendo cartas que eu percebi que a memória é uma parte importante do meu trabalho e que eu pude olhar para algumas questões sobre a minha dificuldade com a memória, que na verdade sou uma pessoa que tem muitas poucas memórias de infância, por exemplo, eu lembro muito pouco.
Então, de alguma forma, ele juntou várias coisas. Ele juntou essa pesquisa de paisagem, que era uma pesquisa tipo em pintura, feita com restos de obras de construção em Brasília, que era um trabalho feito para a galeria e que eu nunca mais continuei essa linha de pesquisa. E ele trouxe os desenhos que eu gostava de fazer, essa ideia de recortes de coisas. E foi um lugar que eu permiti de colocar poesia, assim, também. Que é uma experiência... Eu tenho cada vez escrito mais poesia. E a poesia eu sinto que é um lugar para mim de experimentação de liberdade mesmo. Porque o desenho, o quadrinho, etc., já virou para mim um espaço de trabalho dentro do que significa trabalho no capitalismo, né? E a poesia eu sinto que é um lugar para mim que eu consigo trabalhar com um espaço de liberdade, onde eu escrevo para mim e não que isso não que isso não tenha um compromisso de trabalho com a escrita, eu tenho lido mais poesia, tenho pesquisado mais, eu às vezes fico pensando, não tem um poema como eu quero, mas é diferente de estar no trabalho que está na lógica do capital, né, de certa forma, eu me sinto mais livre. Então esse livro juntou várias O coisas e, na Daniel, verdade, quando eu olho para desculpa. ele, eu vejo uma coisa muito concisa e que, na verdade, é um monte de fragmentos de mim, assim, que não foram pensados para ser uma coisa só. O Daniel falou aqui que o Maré era a Diana criança. Eu acho que o Cartas já é a Diana adulta, né? Eu lembro que você, Talvez. acho que um dos primeiros textos é você falando, eu queria escrever fui escrever uma carta para você, não sei o quê, e aí no meio das coisas eu percebi que a carta era para mim, e aí eu parei. É alguma coisa assim, né? É a primeira carta Um que dos abre o primeiros livro. textos. A primeira carta que está dentro do envelope. E Isso. é uma coisa belíssima que eu fiquei, eita, esse negócio bateu aqui, né? E aí eu vejo muito essa transição da sua linguagem, desde quando você fazia mês até agora. É muito bonito acompanhar o seu processo. E eu lembro muito, porque eu também acompanhei o processo da Laerte, por toda a transição dela, e como isso foi mexendo na linguagem gráfica que ela começou a utilizar e tal. E aí eu quero saber se você, o que é que você sente de mais diferente? De que forma essa sua descoberta, esse seu novo momento, a sua transição, que isso bateu forte no seu trabalho? Como é que você se sente? Você consegue fazer esse distanciamento, essa análise? É difícil porque não tem exatamente uma linha reta que conecta uma coisa e outra, assim. De uma certa forma, realmente, às vezes as pessoas não gostam muito de dizer isso, mas eu acho que tem um pouco, assim. É realmente como se fosse outra pessoa. Eu olho para minhas memórias da antes, eu vejo como se eu estivesse vendo a vida de uma outra pessoa, assim, sabe? Então, na verdade, em primeiro lugar, para mim, vem um processo de autoconhecimento, e de tentar me entender, e também de descobrir que eu me construo. Eu acho que isso talvez seja um dos aprendizados mais importantes para qualquer pessoa que transiciona, bom, pelo menos para mim, que é perceber que a gente se constrói, mas que todo mundo se constrói, né? Eu tenho pensado muito, inclusive, porque tem muita essa ideia de que pessoas trans têm identidade de gênero. Pessoas cis também construíram sua identidade de gênero. Se eu escolher um nome para mim, você escolheu aceitar o nome que te deram e construir sua identidade em torno dele. Só que quando a gente está preso nessa generalidade, a gente tem essa ideia dessa permanência, de que as coisas sempre foram e que a gente nunca teve escolha. Então, transicionar para mim é, pela primeira vez, tomar conta das minhas escolhas, que eu sempre tive, que todo mundo sempre tem, que a gente está fazendo a todo momento. Assim. E talvez isso de alguma forma chegue para o trabalho, porque se eu estou tomando consciência sobre minhas escolhas, isso pode se reverberar na forma como as escolhas que eu tomo com relação ao meu trabalho, com o que eu quero dizer, né? Eu acho que a partir do momento que a gente passa por uma... Eu costumo dizer que a transição começa quando a gente nasce e só vai terminar quando eu morrer, né? Porque tem esse momento que a gente chama de transição, que na verdade é um momento onde o processo fica mais público de uma virada na nossa apresentação social, assim. E aí, óbvio que quando você pensar no que eu quero dizer, no que eu tenho para dizer, também vem junto, assim, que voz é essa que diz, né? Essa voz pode dizer, o que essa voz pode dizer? Quais espaços ela pode ocupar? Então, de certa forma, não tem como eu continuar mais produzindo, ignorando esses lugares que foram colocados para o meu corpo
tanto lugares de fala quanto lugares de silêncio, assim. Então, para mim é muito importante, por exemplo, esse entrelaçamento de gêneros narrativos ou de linguagens. Ele é importante porque eu sinto que eu consigo trabalhar numa área que não é totalmente mapeada, assim como o meu corpo não está totalmente mapeado. E, e eu posso falar, por exemplo, das dores que eu vivo, sem que isso vire a narrativa que essa generalidade quer, que é a narrativa da vítima, da travesti espancada sangrando na calçada. E eu não tenho interesse em alimentar essas imagens, porque no fundo só que elas normalizam a violência contra a gente. Por mais que esteja querendo ser uma denúncia, sei lá, se você está sempre fazendo denúncia e você está sempre desenhando corpos ensanguentados, esses corpos sempre são pretos ou trans, ou não sei o quê, você está colaborando com a história geral das imagens, onde esses corpos são entendidos como um lugar normal para ele estar nesse lugar de violência. Então, quando eu entrelaço com memória, quando eu entrelaço com sonho, quando eu entrelaço com poesia, eu tenho essa possibilidade de acessar esses lugares, mas trazendo outras coisas que possam transmitir um pouco mais da complexidade ou das contradições que existem, assim. Mas eu acho um pouco difícil falar. Óbvio que eu escrevo mais diretamente sobre minha experiência travesti e sapatão no mundo. Então, isso vai aparecer, mas ao mesmo tempo eu não escrevo sobre isso, tipo, eu já vi me chamarem sobre... É engraçado, porque você transiciona e aí as pessoas começam a dizer que você fala sobre gênero. Eu nunca falei sobre gênero na minha vida, nenhum dos meus trabalhos é sobre gênero. Meus trabalhos são tipo sobre paisagem, memória, um pouco de fantasia, um pouco de pensar o que é viver numa colônia, sei lá. Vai estar ali porque é o meu olhar olhando, né? Mas eu vejo vários trabalhos de homens cis héteros e eu só consigo ver gênero, porque eles olham as coisas por aquele olhar deles, assim. Então tem autores super consagrados aí nos quadrinhos brasileiros que eu vou ler e eu fico, gente, é só mais um cara que não sabe escrever uma mulher. E não tem um olhar de gênero aí, né? Existe um olhar de gênero. Existe um olhar, inclusive, que não consegue ver aquele outro gênero com o mesmo nível de complexidade que vê a si mesmo. Então, enfim, acho que é isso. A Adri queria mandar um beijo pra Bruna, que mandou mensagem aqui. Bruna é minha namorada. Sim, mandar um beijo pra todo. Ai, maravilhosa. Não sei quem é, mas agora mandando um beijo pra mim. Ela falou do Maré. Ela ama Maré. É. Ai, Diana, você é realmente incrível. Luísa disse também. Só para avisar para o pessoal que está acompanhando, a Diana vai estar na nossa coletânea do Fora da Caixinha com o Maré, que é justamente o zine que ela estava falando, que lançou, acho que foi quando? Foi 2016? 2017. 2017. 2017 o Maré, e vai ter o relançamento agora no Fora da Caixinha. Então, se você está... um trabalho super existencialista, estou perguntando aí. Se você está interessado, vá atrás do nosso catarse.me/fora da caixinha para se informar e ver como funciona essa coletânea. E uma coisa que eu admiro muito... Eu até trouxe a edição antiga aqui, ó. Ai, que coisa linda! Essa edição só teve, muito tipo, belo. 30 exemplares. Então, realmente vai ser uma novidade publicar de novo. Maravilha. E vai estar com a gente no Fora da Caixinha, essa belezura. Mas agora que a gente vai chegar no momento final da nossa live, porque ninguém mais aguenta live longa nessa vida de pandemia e tudo. Uma coisa que eu admiro muito do Cartas para Ninguém, não só disso, como de outros trabalhos seus, você sempre teve essa coisa de se preocupar com a materialidade do livro, né? O livro, não só enquanto suporte para o texto, não só enquanto suporte para a imagem, como também uma experiência narrativa. Eu queria que você contasse um pouco da sua jornada com impressão e com montagem de livros e com essa coisa do artesanal para a gente também. Qual a importância disso para você? Eu costumo dizer que, antes de tudo, eu sou uma zineira. Assim. Mesmo que hoje em dia eu esteja fazendo poucos zines, eu acho que o modo de pensar zineira, ele atravessa tudo que eu faço. E eu sempre fui uma pessoa mais analógica, assim, eu estou na internet meio por obrigação. Tanto é que acho que um dos motivos da gente ter tido dificuldade de manter e continuar mês, além das vontades pessoais, é que a gente fazia muita coisa e a gente não estava fazendo tanto essa parte de estar presente na internet e tal. A gente sempre gostou do físico, a gente começou no físico, a gente começou fazendo zine xerocado, que não tinha nenhum arquivo no computador.
Então, a gente sempre gostou disso. O que eu mais gosto quando eu trabalho com design editorial e tal é pensar isso, é pensar como essa coisa vai existir no mundo. Assim. Então, a minha relação por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho, uma parte muito importante para mim escolher com qual material eu vou trabalhar. Porque geralmente o material ele vai dar não só a cara, mas às vezes ele vai dizer, vai definir escolhas de roteiro ou escolhas de significado, de tudo. Se eu estou fazendo um trabalho com lápis, ele vai ser uma coisa. Se eu estou fazendo um trabalho com nanquim, ele vai ser outra. Então me interessa muito a personalidade que as próprias coisas têm, assim, a personalidade que a própria matéria tem. Tanto é que esse meu trabalho de paisagem que eu comecei a desenvolver na época da graduação, no curso aqui da UNB, no final do curso, você tem 3 matérias que é para você chegar nesse trabalho final, né? Ateliê 1, Ateliê 2 e aí o trabalho de graduação. E geralmente essas matérias são turmas pequenas, com cerca de 8 alunos, um professor orientando todo mundo, e você tem que desenvolver uma poética sua, o que você quer fazer. Quando eu estava em Ateliê 1, eu tinha voltado, porque eu tranquei a universidade de um ano, justamente enquanto eu estava muito, muito mergulhada na mesa, assim. Então, quando eu voltei, eu estava assim, tipo, tá, eu tenho que fazer esse trabalho, eu não sei o que eu quero. E aí, tipo, eu não desenvolvi um trabalho pensando, eu vou falar de tal assunto filosófico, blá, blá, blá. Eu saí pra rua e eu fui ficar desenhando. Então, eu saía, desenhava, eu procurava o que o meu olhar estava querendo olhar. E aí, depois eu pegava os primeiros desenhos e eu ia identificando o que tinha ali para, a partir disso, começar a pensar o caminho teórico. Então, eu percebia que me atraía muito essas imagens de ruínas, texturas das coisas, partes quebradas, tubulação, todas essas coisas que mostravam um pouco da característica concreta desses vários elementos que compõem a paisagem urbana. Assim. Então, isso é algo que puxa o meu olho, assim, a materialidade das coisas puxa o meu olho, né? Eu acho que a tela, ela não puxa o nosso olho, eu acho que a tela, ela sequestra o nosso olho, ela não puxa o nosso olho porque é gostoso olhar para ela puxa o nosso olho porque é viciante olhar para ela. Então, eu acho que eu tenho muito esse gosto de... Quase como se fosse uma coisa de culinária, como se fosse uma culinária para o olho, assim. O que cada uma dessas texturas, desses formatos, o que eles dão para o meu olho. E aí, na questão do livro, eu fui uma pessoa que cresceu com muitos livros, assim, sempre gostei do objeto do livro, eu acho ele muito curioso. E quando eu comecei a estudar mais, eu fui vendo que o fato de você colocar uma coisa no formato de livro vai criar uma espécie de narrativa específica para aquela coisa. Mesmo se você pegar um monte de imagens aleatórias na internet, e você imprimir folhas de papel, você der essas folhas avulsas para as pessoas, elas vão ler de um jeito. Se você fizer uma encadernação e tal, com espiral, e der para as pessoas, elas vão ler de outro jeito. Se você fizer imprimir, fizer uma encadernação de capa dura e tal, e der para as pessoas, isso vai ser outra narrativa diferente, assim. E isso muda radicalmente o que é o trabalho. Eu acho que às vezes uma boa edição, um bom projeto gráfico de um livro, ele pode mudar o que é o conteúdo daquele livro. Assim. Seja para potencializar esse conteúdo, às vezes seja até para atrapalhar. Então, para mim, esse momento de pensar como é que eu vou materializar esse trabalho, ele é sempre tão importante quanto fazer o trabalho. Assim. Às vezes eu gasto mais tempo imaginando, testando. Eu gosto de imprimir bonecas, testar papéis. E, enfim, acho que é por aí. Eu lembro que quando você teve aqui em Natal, que a gente foi montar o livro do F de Aracaju, que a gente fez justamente isso. A gente pegou todos os quadrinhos e aí imprimiu e foi colando nas páginas. Tipo assim, foi cortando quadrinhos, vendo como Sim. fazia. Aí separava um quadrinho, botava uma parte numa página, outra na outra. Aí a gente foi criando um fio de telefone que ligasse, assim, tipo... Foi uma experiência muito boa que eu aprendi muito com você nessa montagem dessa boneca. Para mim foi incrível, assim. E eu comecei a pensar a materialidade das coisas muito diferente depois disso. Ai, foi muito bom estar aqui com você. Infelizmente a gente não tem muito tempo. E queria agradecer a sua participação. Se você quiser falar mais alguma coisa para o pessoal. Acho que é isso, gente. Colaborem com o projeto. Eu tô sem o Cartas para Ninguém desde o início do ano por conta da pandemia. Ele é um livro todo artesanal. Eu gosto muito do jeito como ele é, mas eu tô pensando em lançar uma edição nova daí pro final do ano. Ainda tô me organizando direitinho, talvez role um catarse, então acompanhe.
lá na minha página, quem tiver interesse. O PDF do livro está disponível gratuito, lá no link da minha bio, então quem quiser ler, dá para ler. Mas é muito diferente ler na tela e ler impresso. Então, quando rolar o Com livro, certeza. falem comigo. Ah, é muito bom, muito lindo. Toda a parte de tipo, a cartonagem, a costura do livro, eu acho que a risografia, aquela impressão É da da capa. luva, Isso. da capa, a risografia, o acabamento em vela, para mim é um dos livros mais bonitos que eu já tive acesso. Você é uma escritora incrível, um artista incrível. Foi muito bom estar com você. Quero poder trabalhar com você mais várias vezes na minha vida. Queria agradecer o pessoal que acompanhou a live. Dizer que tem o trabalho da Diana, assim como tem meu e de outras pessoas incríveis no Fora da Caixinha. Que você vai acessar o catarse.me/, Fora da Caixinha, e poder apoiar a gente. Dizer que foi ótimo. Provavelmente semana que vem tem mais live. Que vocês são lindos e maravilhosos. Um cheiro para todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau, Diana. gente. Você também um Obrigada. beijo. Até a próxima. Eu vou encerrar, viu, gente? Tchau.